Hoje nós vamos falar do uso da vírgula, porque é um ponto, com perdão do trocadilho, que faz com que muitas pessoas, por um lado, tenham as suas notas reduzidas na redação e, por outro lado, também é muitíssimo cobrado nas questões objetivas. Então, fica comigo até o final, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber notificações quando eu postar mais vídeos como esse. Então, para que a gente pense no uso da vírgula, a gente precisa entender primeiro um conceito de frase, período e oração. A frase, ela tem sentido completo e não importa se ela tem um verbo ou não. Bom dia é uma frase, boa tarde é uma frase. Ela chegou cedo é uma frase. Então não importa se tem verbo ou se não tem verbo, frase tem sentido completo. A oração, por outro lado, ela precisa ter verbo. E não vai importar aí se ela tem sentido completo ou não, porque ela pode se completar com uma outra oração. Então, frase tem sentido completo, não importa se tem verbo. Oração não precisa ter sentido completo, pode ter sentido completo, mas não é obrigatório, e ela precisa de um verbo. E o período, por sua vez, o período, ele precisa ter sentido completo e ele precisa de verbo. Então, a gente estabelecendo essas três coisas, eu vou usar na maioria das vezes o termo oração, e aí pode-se entender que eu também estou falando de frase ou, em algumas vezes, de um período. Tá? Período a gente costuma até especificar. A frase e o período, então, precisam ter um ponto final, ou aí pode ser ponto de exclamação ou ponto de interrogação também. Mas frase precisa terminar com ponto e período também precisa terminar com ponto. A oração, por sua vez, pode terminar com vírgula, não tem problema, tá? Então, tem sentido completo, ponto final, ok? Não tem sentido completo, vírgula, tá? Vamos ver um exemplo aqui. José Inácio foi embora, ponto final. É uma frase, é uma oração e é um período ao mesmo tempo. Tá? José Inácio foi embora, ponto. Ele estava se sentindo mal naquele dia. A nossa gramática interna, que a gente vai criando essa gramática interna desde que a gente nasce, ela estabelece, na verdade, ela já consegue, a partir dos 3 anos, com cerca de 3 anos de idade, a gente já consegue estabelecer a relação entre essas frases soltas. Então, nessa gramática interna, a gente já consegue entender, quando eu falo José Inácio foi embora e ele estava se sentindo mal naquele dia, a gente já consegue entender aí uma relação entre essas duas ideias. E aqui, nesse caso, a gente tem uma relação de explicação de alguma coisa. A gente já entende essa ideia de explicação. Então, a gente pode, na língua, juntar essas duas orações que estavam separadas, essas duas frases, a gente pode juntar essas duas frases e colocar dentro de um mesmo período, construir um período. Para a gente fazer isso, a gente usa conectivos. E aí, eu posso colocar José, como eu já sei que a relação entre essas duas frases era uma relação de explicação, aí a gente naturalmente faz isso. A gente faz isso naturalmente na fala, na hora de escrever, que as pessoas complicam. Então, a gente pode juntar isso daí, a gente vai colocar um conectivo para juntar e a gente vai colocar uma vírgula. A gente vai separar essas duas orações aí com uma vírgula. Então, José Inácio foi embora, pois ele estava se sentindo muito mal naquele dia. Então, mesmo quando as orações estão separadas, nós já entendemos essa relação de explicação e a gente pode juntar essas orações em um só período. Por que isso? Porque também, principalmente, na fala a gente faz isso, mas principalmente na escrita, se a gente escrever um monte de frases soltas assim, acaba ficando parecendo uma escrita de primário mesmo, né? Uma escrita bem elementar. Então, a vírgula, ela é usada para separar termos da oração ou orações, guardem isso. Vírgula é usada para separar termos da oração ou para separar orações. Vamos acabar com o mito de que vírgula é uma pausa menor e de que ponto é uma pausa maior. Tem sentido completo, a gente coloca ponto final, ok? E quando a gente já percebeu a relação entre orações diferentes, até entre períodos diferentes, e a gente quer estabelecer uma conexão, a gente coloca a vírgula e a gente vai usar um conectivo. Mas presta atenção, não é todo caso que a gente precisa colocar vírgula para juntar duas orações, não. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, continua aí e já deixa seu like. Quando a gente fala de períodos, a gente tem 2 tipos de períodos. Enquanto ele estava lá sozinho, José Inácio foi embora, eu falei que aquilo dali podia ser uma frase, uma oração ou um período. E é um período que a gente chama de período simples, né? Porque ele tem só uma oração. Então, quando tem só uma oração, o período é simples. Quando tem mais de uma oração, a gente chama de período composto. E o período composto pode ser dividido em período composto por coordenação e período composto por subordinação, ok? No período composto por coordenação, a oração pode ser separada, igual a gente viu agora. Esse período que eu acabei de construir aqui, o José Inácio
foi embora, pois estava se sentindo mal naquele dia. É um período composto por coordenação. As duas frases estavam separadas, nós tínhamos uma compreensão perfeita do que estava sendo dito, inclusive da relação estabelecida entre as duas orações, e aí a gente tem um período composto por coordenação. Agora, no período composto por subordinação, a separação das duas orações vai deixar ali um vazio, vai ficar uma coisa meio estranha. Então, por exemplo, vamos pensar aí nessa frase, nesse período coordenado que eu acabei de falar, e aí a gente pensa num período subordinado. José Inácio foi embora quando percebeu as possíveis consequências do seu mal-estar. Se eu for separar essas duas orações, vai ficar assim: José Inácio foi embora, percebeu as possíveis consequências do seu mal-estar. E aí você pensa assim, de onde que veio esse mal-estar? Fica faltando, fica um buraco na oração. E aí, o conectivo aqui, que nesse caso é o quando, está dando a ideia, faz com que as duas ideias se juntem, faz com que as ideias comecem a fazer sentido juntas. Então, a segunda oração, a gente fala que ela é subordinada, porque ela precisa da oração anterior, ela precisa aí desse conectivo, para que a gente consiga realmente ter uma compreensão total do período. Ok? Então, a gente tem coordenada, período composto por coordenação e período composto por subordinação. As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas, quando elas não têm nenhum tipo de conectivo, e podem ser sindéticas, quando ela possui um conectivo, tá? E as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas, quando a gente tem a ideia de adicionar informação, elas podem ser explicativas, quando a gente dá uma explicação, como foi o caso agora do José Inácio. Elas podem ser adversativas, quando tem uma ideia de oposição, elas podem ser conclusivas, com uma ideia de conclusão, obviamente, e podem ser alternativas, com a ideia de alternância. As orações coordenadas são separadas por vírgula. Todas as orações, todas não, tem uma única exceção. Então, orações coordenadas são separadas por vírgula, tá? Qual que é o caso que a gente não usa vírgula na oração coordenada? Quando a gente tem duas orações coordenadas e a coordenada sindética é aditiva, quer dizer, eu estou adicionando uma informação, e o sujeito dessa oração adicionada é o mesmo da oração da coordenada assindética. Então, quando é o mesmo sujeito, eu não preciso colocar vírgula, tá? Mas se o sujeito for diferente, eu também vou precisar colocar vírgula. As outras coordenadas sempre a gente vai sugerir que sejam separadas por vírgula. Só nesse caso que nas coordenadas a gente não usa vírgula. Então, quando eu tenho um período composto por duas orações que poderiam ficar separadas, e essa ideia entre elas é uma ideia de adição, José Inácio foi embora, José Inácio foi embora. Depois se arrependeu. A gente separou aí com ponto final e entendeu perfeitamente. E a gente, inclusive, entende que quem se arrependeu foi o José Inácio e por que ele se arrependeu. A gente entende todo o contexto quando elas se separam. Mas, se o sujeito a gente juntou essas duas orações sem vírgula, mas se o sujeito for diferente, aí a gente tem que colocar vírgula. Olha só essa oração aí de baixo, esse período aí de baixo. José Inácio foi embora e Júlia saiu apressada atrás dele. Então, quem foi embora? José Inácio, um sujeito. Quem saiu apressada atrás dele? Júlia, outro sujeito. Nesse caso, mesmo que a conexão aí, a relação entre as orações seja aditiva, como os sujeitos são diferentes, a gente separa por vírgula, tá? Então, as coordenadas são separadas por vírgula, com exceção desse caso, que é uma oração aditiva com o mesmo sujeito da oração anterior. No período composto por subordinação, nós temos a oração principal, né, que não vai ter nenhum conectivo, e nós temos a oração subordinada, que não, como eu já falei, não vai ter sentido completo sem essa oração principal, tá? Existem 4 tipos de subordinadas: a subordinada substantiva, adjetiva, adverbial e a reduzida. Reduzida quando tem o verbo no infinitivo. Não se preocupem, porque tem vídeo explicando sobre tudo isso, tá? Mais detalhadamente, as orações o período composto por coordenação, o período composto por subordinação. Então, as subordinadas substantivas, elas podem ser subjetiva, quando ela exerce função de sujeito, predicativa, quando exerce função de predicativo, completiva nominal, quando ela exerce função de complemento nominal, objetiva direta ou indireta, quando exerce a função dos objetos, e pode ser apositiva. Entre todas essas, a vírgula só é recomendada na oração subordinada apositiva, e que, inclusive, a gente pode usar 2 pontos ao invés da vírgula. Não pode usar 2 pontos, também pode usar travessão e até parênteses para separar essa oração apositiva. Eu particularmente, prefiro vírgula do que usar parênteses, 2 pontos. Eu não gosto muito dos 2 pontos. Mas isso é coisa pessoal mesmo, é a questão do estilo da pessoa. As subordinadas adjetivas,
Elas podem, então, das subjetivas, a gente usa vírgula para separar as apositivas. Só. As outras a gente não precisa usar vírgula. As subordinadas adjetivas, elas podem ser restritivas ou explicativas. E nós vamos usar vírgula nas explicativas. Nas orações subordinadas adverbiais, aí a vírgula é indicada para todas as adverbiais. Aí a gente tem adverbial de modo, adverbial de tempo, adverbial de lugar, né? Tem um monte de adverbiais. Eu acredito que vagamente, pelo menos, as pessoas se lembrem do que significa cada uma dessas coisas. Talvez seja difícil relacionar a questão do período composto por subordinação e o período composto por coordenação, mas pelo menos assimilar aí, né? Faz função de sujeito, faz função de predicativo. É mais fácil de assimilar essas ideias. Assim como aqui é mais fácil de assimilar que a oração subordinada adverbial exerce a função de um advérbio, tá? Então, nas adverbiais, é indicado que a gente use vírgula em todas as ocasiões. A vírgula, então, é usada para separar as coordenadas, com a exceção da aditiva com o mesmo sujeito. Ela é utilizada para separar a subordinada substantiva apositiva, a subordinada adjetiva explicativa e as subordinadas adverbiais. Também é usada para separar a oração subordinada reduzida, quando a oração reduzida vem antes da oração principal. A gente tem outros usos obrigatórios da vírgula, tá? Ele é usada para separar enumerações, e aí todo mundo já faz isso naturalmente, né? José Inácio comeu bolo, sorvete, pizza, pastel e chocolate na mesma noite. Foi por isso que ele passou mal. Todo mundo coloca esse monte de vírgulas aí quando tá fazendo tá enumerando alguma coisa, tá dando essa continuidade aí enumerativa, todo mundo coloca essa vírgula naturalmente. E aqui a gente não vai usar a vírgula antes do i, né? Entre os dois últimos termos enumerados. A vírgula também é utilizada para separar o aposto, né? Lá na oração apositiva a gente não usa a vírgula para separar, então o aposto também vai ser separado, quando é só um aposto, não é uma oração apositiva, tá? E o que é o aposto? É um sintagma, pode ser uma palavra só, pode ser um sintagma, que explica algo sobre algum termo que já foi dito, tá? Então, José Inácio, aquele rapaz comilão, saiu passando mal. Então, José Inácio, aquele rapaz comilão, é o aposto aqui. Eu estou fazendo alguma referência a um termo que eu já apresentei, que é o José Inácio. Tirei o José Inácio para Cristo. A vírgula também é obrigatória para separar lugar de data. Belo Horizonte, vírgula, 30 de maio. Hoje, 8 de novembro. Bom, também é usada para separar palavras repetidas. Então, logo, José Inácio melhora. Então, eu tenho dois logos, entre esses dois tem que ter vírgula, né? Eu escrevo constantemente blá, 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 e aí cada blá tem que ter uma vírgula. Depois do último não precisa. Ela também é usada para separar vocativo. E o que é o vocativo? Vocativo é uma interpelação, né? Uma invocação. Então, guarda isso aí. Invocação, vocativo. Quando eu estou me dirigindo a uma pessoa e eu estou invocando, eu estou interpelando essa pessoa, a gente tem o vocativo. Vem aqui, José Inácio. José Inácio é o vocativo. Vem aqui, José Inácio. José Inácio é o vocativo. Eu estou interpelando José Inácio. A vírgula também é obrigatória para separar as locuções ou sintagmas explicativos, corretivos ou de continuidade. Então, quando a gente vai escrever, por exemplo, quando a gente vai escrever pelo contrário, ou seja, então, ou seja, gente, muita gente erra isso na hora de escrever redações, tá? Pelo contrário, a gente vai escrever, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pelo contrário, esse pelo contrário tem que estar separado por vírgulas, ou seja, também. Eu gosto mais de, quando eu vou usar o ou seja, eu gosto mais de terminar o período anterior, colocar ponto final e começar com ou seja. Aí depois de ou seja, eu tenho que colocar vírgula, ok? Ela também é usada para substituir uma palavra que já foi dita. E aí, nesse caso, a gente tem uma figura de linguagem que chama elipse. Então, quando a gente quer a omissão mesmo intencional de alguma palavra. Então, aí quando a gente está omitindo uma palavra intencionalmente, a gente pode usar a vírgula para substituir essa palavra. Por exemplo, aqui, José Inácio acabou comendo aquele pastel de carne e depois, vírgula, o bolo. Essa vírgula aí está substituindo a palavra comendo, ok? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode enviar nos meus grupos também, não tem problema nenhum. E aí, quando é proibido usar a vírgula? Nós não podemos, de jeito nenhum, usar a vírgula para separar sujeito de predicado e o predicado dos seus complementos. O verbo dos seus complementos dentro do predicado. Então, a gente tem que tomar cuidado, muita gente faz isso, tá? E cai em questões em concursos, inclusive, mostrando algumas orações com a vírgula ali separando o sujeito do predicado, ou com a vírgula separando o verbo dos seus complementos, e aí a gente tem que saber que a vírgula, nesses casos, é proibidíssima, ok? Então, nesse vídeo a gente fica por aqui, e aí a gente tem vídeo também sobre as orações subordinadas, as orações coordenadas, que eu vou explicar tudo isso melhor.
É só ter um pouquinho de paciência e daqui a pouco a gente vai entender melhor essa questão das orações coordenadas, das orações subordinadas e inclusive da aplicação da vírgula. Mas agora você já consegue entender que a vírgula não serve para demonstrar pausas na fala. Acabou o mito da pausa na fala. Vírgula existe para separar termos da oração ou para separar orações, ok? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aqui, pode enviar mensagem nos grupos, não tem problema nenhum e eu vou ter o maior prazer. E em breve a gente esclarece outras dúvidas. Até mais!